Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu jamais imaginei que uma PEC que pretende acabar com a escala de trabalho 6x1 iria ganhar tanta repercussão. Primeiro porque a ideia em si é absurda, um delírio populista que só poderia conquistar tantos adeptos, porque infelizmente vivemos em um país cujo QI médio da população é de 83. Segundo, porque essa PEC é uma reedição piorada de outra, de 2015, que previa a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. E obviamente que na época não foi para frente. A atual pretende reduzir ainda mais, 36 horas. E terceiro, porque a autora desta PEC não tem qualquer formação em economia ou qualquer outra ciência correlacionada. Estamos falando da Erika Hilton, do PSOL. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque de fato se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Se você escrever o nome da deputada no Wikipedia, o que aparece é isso aqui, abre aspas. Érica Santos Silva, mais conhecido como Erika Hilton, é uma política, ativista e modelo brasileira, identificando-se como travesti. Érica é filiada ao PSOL e atua nas causas voltadas aos direitos das pessoas negras e LGBT, fecha aspas. A ativista da causa LGTB e modelo brasileira que se identifica como travesti, escreveu uma PEC que impacta profundamente na nossa economia a ponto de destruir o país. E não é uma hipérbole, é literal. Essa PEC, caso seja aprovada, pode transformar nosso país em uma favela de dimensão continental. Veja bem, é claro que eu sou contra a escala 6x1. Com certeza ela atrapalha a saúde mental do trabalhador, tira o lazer e momentos importantes em família de quem trabalha 6 dias por semana e ainda impede que o trabalhador se qualifique através de cursos e graduações. No entanto, porém, todavia, o estrago acontece quando tal medida não encontra no mercado o lastro necessário para que ela se sustente. É a mesma coisa de se aprovar uma lei subindo o salário mínimo para R$10.000. Não precisa ter um QI de 150 para chegar à conclusão que isso seria impossível. Bom, mas me senti obrigado a fazer esse vídeo quando percebi que pessoas aparentemente esclarecidas e que supostamente se posicionam à direita também passaram a defender essa PEC. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui, e que possamos, se nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar, porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar, porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço, sempre amei trabalhar, sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui, fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós. O discurso é bonitinho, mas é vazio. Eu gosto do senador Cleitinho e quero acreditar que lhe falta conhecimento de causa. Então espero que ele veja esse vídeo e mude urgentemente de opinião. Mesmo porque, se você se considera de direita e defende a mudança da jornada de trabalho através de imposição estatal, seja por PEC, lei, decreto ou decisão judicial, você não pode ser considerado de direita. A não ser que você ainda não entendeu o que significa ser de direita. A verdade é que a proposição dessa PEC, nesse atual momento do país, tem método.
A esquerda não dá ponto sem nó. No vídeo de hoje vamos entender o que realmente está por trás disso. Pode ter certeza que a coisa toda é muito pior do que você imagina. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixa também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que estamos em plena Black November da minha biblioteca. Todos os títulos estão com até 70% de desconto. Sendo assim, quero indicar uma obra fundamental para você, que se considera de direita e defensor da liberdade. Estou falando do A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Smith é considerado o teórico mais importante do liberalismo econômico e o pai da economia moderna. Neste clássico, o filósofo e economista escocês explica de que modo a riqueza das nações é um resultado da ação dos indivíduos, que, movidos pelo interesse próprio, como por uma mão invisível, geram a prosperidade econômica, a inovação tecnológica e o bem-estar da sociedade. Com certeza, se o senador Cleitinho tivesse lido Adam Smith, ele não passaria vergonha defendendo a diminuição da jornada de trabalho através da intervenção estatal. A riqueza das nações de R$ 140, nesta Black November você vai pagar apenas R$ 71. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar fixado o link direto do livro aqui no primeiro comentário. Feito? Então vamos lá. Como eu falei no último vídeo, o resultado das eleições municipais aqui no Brasil e a esmagadora vitória de Donald Trump nos Estados Unidos demonstram que a esquerda não encontra mais espaço entre o cidadão comum, justamente por tentar ficar lhe enfiando goela abaixo uma agenda que não dialoga com as suas realidades cotidianas, como também não resolve seus problemas reais e imediatos. Estas pessoas da vida real não aguentam mais serem chamadas de preconceituosas ou retrógradas, por não quererem que seus filhos aprendam que homem e mulher são meras construções sociais, ou que assassinar bebês nos ventres maternos é um direito da mulher e não um crime hediondo. Essas pessoas não querem usar novas terminologias nas palavras para que uma pequena parte da sociedade se sinta mais representada. Essas pessoas já não toleram mais os discursos hipócritas proferidos por celebridades arrogantes que de suas mansões tentam ditar-lhes um novo padrão moral que desafia suas tradições mais caras e profundamente enraizadas. Na verdade, essas pessoas desejam pouquíssimas coisas. Elas só querem saúde, segurança e liberdade. Sendo liberdade a mais importante, ou seja, o discurso identitário responsável pelo que chamamos de cultura woke está em declínio. Sendo assim, por questão de sobrevivência, a esquerda vai tentar atirar para o outro lado. Essa PEC da deputada Erica Hilton nada mais é do que uma forma de tentar resgatar o velho discurso de defesa da classe trabalhadora. E nada melhor do que isso ser proposto por um partido e por uma deputada que ganharam notoriedade justamente por militar pela causa identitária, que é a principal responsável pelo declínio da esquerda. Mas independente disso, a PEC é um desastre. Primeiro porque ela propõe o fim da escala 6x1, obrigando uma escala absurda de 4x3, proibindo, por exemplo, a tradicional escala 5x2, no caso, 2 dias de folga ao invés de 1. Isso sem falar que o texto da PEC tem erros crassos de matemática. A deputada diz que você pode trabalhar no máximo 4 dias por semana, 8 horas por dia. Sendo assim, 4 vezes 8 dá 32. Só que no texto está 36. De onde ela tirou esse número eu não sei, nem quero saber. O fato é que não é através da imposição estatal que vamos acabar com essa escala aviltante de 6x1. Para o brasileiro ganhar mais e trabalhar menos, ele primeiro precisa aumentar sua produtividade. E hoje o Brasil está na 75ª posição no ranking mundial de produtividade. Estamos atrás de Guatemala, Colômbia, Peru, Uruguai.
Para você ter ideia, um trabalhador americano consegue ter a produtividade de 4 trabalhadores brasileiros. Para acabar com essa escala 6x1, primeiro, a gente tem que aumentar a produtividade do brasileiro. E para isso é necessário melhorar a educação e ter um ambiente de negócio mais favorável. Só que não tem como ter um ambiente de negócio mais favorável com a insegurança jurídica que existe no país e com um governo mastodôntico que gasta como se não houvesse amanhã. O governo do ladrão bateu um recorde histórico. O rombo fiscal atingiu R$1 trilhão. O resultado direto disso é uma fuga de capitais recorde também. Ou seja, altos impostos, intrincadas leis trabalhistas e um governo provocando fuga de capitais cria um ambiente hostil para o empreendedorismo. E isso se reflete nas péssimas condições de trabalho do brasileiro, que é obrigado a trabalhar muito e ganhar pouco. Agora, esse cenário que já está ruim pode piorar, e piorar muito se a PEC for aprovada. Por exemplo, imagina um professor que dá aula de segunda a sexta, agora sendo obrigado a dar aula de segunda a quinta. Se for em uma escola privada, esta será obrigada a contratar um professor extra. Para arcar com essa nova despesa, o dono da escola vai ter que demitir algum funcionário ou vai ter que aumentar o valor da mensalidade. Se a escola for pública, é mais dinheiro público sendo empregado, aumentando ainda mais o rombo. Imagine os restaurantes que abrem de segunda a domingo, tendo que contratar toda uma leva nova de funcionários para trabalhar sexta, sábado e domingo. Isso é só um exemplo micro. Agora imagina o efeito macro. Imagina todos os setores sofrendo essa mudança. A primeira consequência será o aumento no preço dos produtos e serviços. Tudo ficará mais caro. A segunda será o aumento da inflação. A terceira, o aumento do desemprego. A quarta consequência será o fechamento e a debandada de várias empresas. Afinal, o Brasil já é atolado em intrincadas leis trabalhistas, atolado em impostos. Imagine agora a exigência de uma jornada de trabalho completamente esdrúxula em um país cuja produtividade é uma das piores do mundo. Resumindo, a escala 4x3 vai se transformar na escala 0x0. E quem vai se ferrar, como sempre, são os mais pobres. Mas é justamente essa a intenção da esquerda. Percebendo aí a gradativa perda de capital político, ela quer gerar ainda mais miséria para que o povo fique dependente dos auxílios sociais. Quanto mais brasileiros dependentes de esmolas oferecidas pelo governo, mais brasileiros votando na esquerda. Para partidos como PT e PSOL, o aumento da pobreza significa o aumento do curral eleitoral. Como naquela frase do escritor americano Orson Scott Card: se os porcos pudessem votar, o homem com um balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Pessoal, só um recado rápido e importante antes de prosseguirmos com a conclusão da nossa análise de hoje. Como você já deve saber, este canal depende de você para continuar em atividade. Em 2022, justamente o ano das eleições, após Alexandre de Moraes se reunir com representantes das principais plataformas de redes sociais, este canal foi sumariamente desmonetizado. Na época, sem muitas explicações, recebi um e-mail do YouTube alegando apenas que a desmonetização ocorreu porque eu promovo conteúdo nocivo. O fato é que desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z,
podcast@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição. Eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então, retomando. Como no artigo muito bem escrito do Instituto Mises, a ideia de que são necessárias leis que limitem a jornada para proteger os trabalhadores não se sustenta. O capitalismo, por meio de seus próprios mecanismos de incentivos, reduziu a jornada de trabalho ainda na época em que não havia nenhuma lei regulamentando as jornadas. A semana de trabalho mais curta é uma invenção inteiramente capitalista. À medida que os investimentos em tecnologia levaram aí a um aumento na produtividade marginal dos trabalhadores ao longo do tempo, foi possível que uma quantidade menor de trabalho gerasse os mesmos níveis de produção. À medida que a concorrência por mão de obra foi se tornando mais intensa, vários empregadores passaram a competir pelos melhores empregados. E esta competição se deu de duas maneiras, oferecendo salários maiores e horas de trabalho menores. Aqueles que não oferecessem semanas de trabalho menores eram obrigados pelas forças da concorrência a compensar essa desvantagem oferecendo salários maiores. Caso contrário, estes empreendedores se tornariam pouco competitivos junto ao mercado de trabalho, ficando sem mão de obra qualificada. Afinal, em um mercado livre e competitivo, os trabalhadores podem oferecer sua mão de obra para a empresa concorrente. Só que, infelizmente, no Brasil não existe um mercado livre e competitivo. Isso faz com que a oferta de emprego seja escassa, justamente por conta de leis que dificultam a contratação. Veja bem, a premissa de um governo de direita é o aumento da liberdade individual através da diminuição da intervenção estatal. Já a premissa de um governo de esquerda é o aumento da intervenção estatal para supostamente criar um ambiente de mais igualdade social. Só que não existe liberdade com igualdade. Se você tem liberdade, você não tem igualdade. E se você tem igualdade, você não tem liberdade. Ironicamente, a sigla PSOL significa socialismo e liberdade, ou seja, dois conceitos antagônicos. Mais ou menos como eu falar que eu sou vegano carnívoro. O papel de um governo de direita é o de justamente criar as condições necessárias para que o próprio fluxo do mercado livre, através da concorrência, do aumento da produtividade e da tecnologia, melhore as condições de trabalho para todos os trabalhadores. Se você defende que o Estado interfira ainda mais nas relações trabalhistas, impondo através de lei ou decreto, ou seja, de forma artificial, a diminuição da jornada de trabalho, você está suprimindo a liberdade do indivíduo por meio da ampliação do poder estatal. Nesse caso, você não pode ser considerado uma pessoa de direita. Simples assim. O senador Cleitinho precisa urgentemente rever seus conceitos. Como eu explico no meu livro Breve Manual do Cristão Conservador, que você também pode adquirir com super desconto no Black November da minha biblioteca. O que define direita e esquerda é o tamanho e o grau de intervenção do Estado. Extrema esquerda é o Estado totalitário, controlando tudo e todos. Extrema direita é o extremo oposto disso, ou seja, a ausência completa do Estado, como proposto nas ideias anarcocapitalistas ou mesmo libertárias. Sendo assim, são de extrema esquerda não só as ditaduras socialistas, como também os regimes nazifascistas. Nesta Black November, o meu livro Breve Manual do Cristão Conservador de R$ 67,00, você vai pagar apenas R$ 35,00. Também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link direto para você adquirir. Bom, o fato é que não é necessário fazer uma revolução armada para se implantar uma ditadura. A lógica para se criar um Estado tirânico e totalitário é diabolicamente simples. Basta tentar garantir todos os direitos possíveis e imagináveis para o cidadão, pois para cada direito estabelecido requer o aumento da atuação do governo para administrá-lo. O direito é transformado em lei. A lei, para ser aplicada, requer a expansão da burocracia fiscal, policial e judiciária.
E assim o Estado se torna mais poderoso e opressivo. Isso porque o Estado só pode te garantir inúmeros direitos através de um acordo indecoroso que você sairá perdendo sempre. Os direitos lhe são concedidos, mas em troca o Estado controlará toda a sua vida. A função fundamental do Estado, em uma concepção conservadora e liberal, é a de garantir apenas aqueles direitos naturais, que são os vinculados às liberdades individuais e à justiça. E é só dessa forma que o Estado ocupa o lugar que lhe é devido, que é abaixo do povo e não acima dele, como propõe um regime totalitário. E como é estabelecido na Constituição Socialista de 88. Um grande exemplo são as leis trabalhistas tão defendidas por qualquer esquerdista. A maioria dos brasileiros foram doutrinados que com a CLT estarão mais protegidos. Isso não passa de um engodo muito bem arquitetado. Temos que entender que a maior proteção que um trabalhador pode ter é um mercado de trabalho pujante e diversificado, com várias opções de emprego surgindo a todo momento. Quem defende a flexibilização ou fim das leis trabalhistas quer apenas que haja mais oportunidades de emprego e condições de negociações mais amplas entre empregadores e empregados. Afinal, não faz o menor sentido o indivíduo ter que pedir permissão ao Estado para conseguir trabalhar, assim como não faz sentido aquele que está disposto a empregar ter que fazer isso sob a pressão de intrincadas regulamentações e pesados tributos. É o livre mercado, com a livre concorrência, que cria os valores morais nas relações entre empregado e empregador, jamais o Estado. Tanto que os países mais desenvolvidos e prósperos do mundo são os que têm menos leis trabalhistas. E os países cheios de direitos para os trabalhadores tendem a ser justamente aqueles países onde as pessoas fogem e se matam nas fronteiras para conquistar um lugar ao sol nas nações economicamente livres. A Venezuela, por exemplo, é afundada em direitos trabalhistas. Lá tem até lei que o sujeito, depois de um determinado tempo empregado na mesma empresa, não pode mais ser despedido. Tem proteção melhor que essa? Só que, será que alguém em sã consciência gostaria de trabalhar na Venezuela? Agora pergunta por aí, quem não gostaria de trabalhar na Suíça? Pois então, a Suíça não possui sequer uma política nacional de salário mínimo. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix ao e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de conferir a promoção de Black November da minha biblioteca. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!